Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 99913 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso. Boa tarde, Mato Grosso. Boa tarde, Cuiabá, Sinop, Campo Verde. Boa tarde, Várzea Grande. Sintonize com Cristo chegando ao seu lar. E hoje nós estamos recebendo com alegria a nossa sempre apresentadora Simone Duarte. Nós estamos com o Dr. Marlon Mendonça no Dicas de Saúde. E também o pastor Carlos Borges, que está trazendo o recado de Deus ao nosso coração. Claro, a música não poderia ser diferente, é com ela mesma. Vamos cantar com Simone Duarte hoje também aqui no nosso programa. No silêncio do amanhecer eu vou te buscar. Meu coração se levanta para te adorar. Teu amor é luz que ilumina o meu viver. Em cada novo dia eu escolho te louvar. Pai, às vezes é difícil caminhar. Eu tento a tua voz escutar. Preciso tanto andar mais perto, Pai. Tantas vezes me distraí com minhas vontades e planos. Sonhei, caminhei, construí, e no final sozinha estava eu, distante da tua mão, carente de perdão, mas disposto a te me entregar. Tudo que eu preciso pra viver é o teu amor. Sem ti, Jesus, não há valor em meu querer. Tudo que eu possa conquistar, nada vai se comparar. A graça e o teu amor, e a tudo que sonhaste para mim, Senhor. Pai, tantas vezes me distraí com minhas vontades e planos. Sonhei, caminhei, construí, e no final sozinha estava eu, distante da tua mão, carente de perdão, mas disposto a te me entregar. Tudo que eu preciso pra viver é o teu amor. Sem ti, Jesus, não há valor em meu querer. Tudo que eu possa conquistar, nada vai se comparar. A tua graça e o teu amor, e a tudo que sonhaste para mim, Senhor. Para mim, sob tuas asas eu seguro estou. Meu lugar secreto
Tudo que eu preciso pra viver é o teu amor. Sem ti, Jesus, não há valor em meu querer. Tudo que eu possa conquistar, nada vai se comparar. A tua graça e o teu amor, e a tudo que sonhaste para mim, Senhor. E agora é aquele nosso momento especial, onde nós ouvimos uma recomendação médica. Conosco o Dr. Marlon Mendonça, no Dicas de Saúde. Boa tarde, sou o Dr. Marlon Mendonça, ortopedista, especialista em coluna. Vou falar para vocês alguns assuntos a respeito de coluna. Hoje vamos falar a respeito das lesões medulares. As lesões medulares, elas podem ser completas ou incompletas. Completas é quando acontece um acidente e a ruptura total da medula ou uma compressão a tal ponto que os movimentos dos membros inferiores e superiores eles podem desaparecer. Ou incompleta é a situação em que há uma lesão parcial somente. E ela pode ser classificada também como tetraplegia ou paraplegia, conforme a localização do trauma. A maioria das lesões medulares elas acontecem por causa de acidentes, né? Então, a tetraplegia é quando acontece ao nível do pescoço, mais ou menos nessa região, e aí o paciente fica sem mexer os braços e as pernas. Isso chama tetraplegia. E paraplegia é quando há uma lesão abaixo do pescoço em que o paciente perde os movimentos das pernas. Então é chamado de paraplegia, são os dois membros inferiores. E normalmente, nos dois casos, há uma perda da função tanto do intestino quanto urinária. Ele perde a capacidade de fazer xixi e de fazer o cocô também. Ele não consegue segurar as fezes ou a urina. Aí há um tratamento específico para isso. Então, as lesões elas são causadas geralmente por trauma. O tratamento, basicamente, é a descompressão e estabilização da coluna, certo? Nos casos da fratura. Hoje está em voga um estudo científico feito no Brasil, com a doutora Tatiana, que fala a respeito da polilaminina. Essa polilaminina é uma substância que é tirada da laminina, que é uma substância que nós mesmos temos no corpo, em que é uma estrutura que faz com que crie o caminho para crescimento das estruturas neurológicas. E esse estudo que foi feito, essa substância é feita para injetar no local da lesão. É um estudo interessante, bom, ainda em estudos, não tem nada ainda confirmado 100%. Já mostrou que existem bons resultados em humanos, mas ainda não, ele está em estudo, não está pronto. Eu creio que vai ser um grande sucesso. Nos animais, eles já têm resultados bons. Mas essa substância é utilizada só para os casos agudos, os casos em que houve um acidente e aí você injeta e há uma melhora. Nos casos crônicos antigos não tem estudo ainda, mas é uma boa perspectiva, com certeza vai ser um fruto de muitas alegrias para muitas pessoas, ok? Um forte abraço a todos. De você se organizar aí, você que estava almoçando, parou um instante, mas não trouxe aquele copo de suco, então agora é a hora. Pegue o copo e volte, porque daqui a pouco nós estamos aqui conversando com o Simone Duarte e conhecendo alguns projetos novos. Voltamos já já.
Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size masculina e feminina cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. O quadro de entrevistas hoje, ela. Isso mesmo, depois de algum tempo afastada, longe de nós, Simone Duarte volta aqui para falar de novos projetos que muito nos interessaram quando ela mencionou alguma coisa lá atrás. Conversamos rapidinho por WhatsApp, foi, Simone? Sim, foi. Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda de volta ao programa. Boa tarde, Anaíra. É uma satisfação estar aqui novamente. Por favor, você continua sendo dona dessa casa. Que isso, para Coisa mim é uma boa alegria. Demais. Então, nós vamos trazer um pouco a memória das pessoas, aquelas que não nos ouviram lá atrás, naquela nossa primeira entrevista, como é que começou aí a sua jornada com a música e em que momento você percebeu que existia um chamado de Deus para o ministério musical na sua vida. A minha jornada com a música começou muito pequena, né? Aos 6 anos de idade, meu pai comprou um piano para nós e aí começamos a estudar, minha mãe musicalizando, né? Minhas irmãs ali estudando também, e ali eu tomei gosto pelo piano, né? Mais para frente me formei em piano, comecei a me interessar pelo canto, me aventurei em alguns outros instrumentos, né? Mas o meu instrumento de paixão sempre foi o piano. E a música, né? A partir dos 6 anos eu comecei também a cantar na igreja, por influência do nosso amigo Jaime, né? Lá das antigas, Jaime Ribeiro, compositor, grande amigo, músico. E comecei a cantar na igreja e nunca mais parei. Sempre em ministério de louvor, coral. Que maravilha. Simone tem multitalentos. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho desses talentos, porque você trabalha em áreas diferentes, todas abrangendo a música. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre um pouquinho de cada. Pode ser? Pode, claro. Na verdade, eu sou servidora do Estado, né, da área da saúde, e agora estou me aventurando na área da saúde, propriamente dito, por conta da minha paixão com a música. Né? Eu sempre cantei, sempre amei o canto, e durante a pandemia eu comecei a estudar mais profundamente. A gente ficava com tempo em casa, fiz cursos e fui me apaixonando por esse mecanismo tão interessante que é a nossa voz, né? Tudo aquilo complexo, que... Né? Muito complexo, e eu queria aprender mais, porque é um instrumento que a gente não vê, né? Não é igual um violão que a gente afina, né? É diferente. E eu fui cada vez me aprofundando mais, e agora
Estou entrando mais uma vez, né, na área da saúde, me aventurando numa faculdade nova, né, de fonoaudiologia. Estou gostando demais, estou me encontrando, mas eu também dou aulas, né, de técnica vocal. Tenho alguns alunos e sou preparadora vocal lá na minha igreja, na PIB Cuiabá. Ajudo ali na preparação vocal dos cantores. Então, assim, sempre na música e com casamentos, né? Já há quase 30 anos cantando em casamentos, em eventos sociais. Então, essa agenda ainda está aberta para essas ainda, questões? Ainda é sim, possível, né? ainda sim. Maravilha. E ultimamente na composição, né? Sim, é nisso que nós queremos, a partir de agora, comentar. Tem um novo EP, isso? Isso, é isso mesmo. Por favor, fale dele, o título e... Por favor, detalhes. Sim, essa primeira música que eu cantei, inclusive, é a segunda faixa do EP Propósito. É um EP autoral, né, com 3 canções apenas, mas é um EP muito icônico para mim, porque ele conta as 3 fases da minha história com a música autoral, com o Ministério de Música. Então, a primeira canção que eu lancei, eu vou cantar daqui a pouquinho, chama-se O Que Eu Mais Quero. Foi uma canção que eu lancei lá nos idos de 2010, 2011, né? E a igreja que eu frequentava na época cantava muito. Fala desse desejo, né, de se aprofundar na presença do Senhor. Depois desse tempo, aconteceram muitas coisas e eu me distanciei da composição. Tive ali um gap de 10 anos quase, né, sem compor. Tentei outros caminhos, né? Me desviei um pouquinho daquilo que Deus queria para a minha vida. Não me desviei do propósito, mas não estava alinhado com o que o Senhor queria. E essa música Caminhos que eu cantei é uma música muito singular, porque quando o Senhor estava me resgatando, né, nesse meu retorno para a composição, eu encontrei essa música numa caixa de e-mails. E ela é justamente essa janela do caminho de volta, né? De a gente precisar apenas do amor de Jesus, apenas da graça de Deus para continuar na caminhada. E essa canção é a segunda do EP. E agora, no final do mês, eu estou lançando a terceira e última faixa, que se chama Mesa e Pão, que foi composta em conjunto, que a mesa foi algo usado por Deus para me curar. Então, todas as músicas têm um significado e significam, né, expõe aí uma dessas 3 fases que eu vivi e estou vivendo nessa caminhada. Então, esse título aí, ele se conecta com a sua história pessoal e espiritual. Sim. Algo que eu tenho sido, Anaí, nesse tempo de retorno à composição, à música autoral, né? Esse realinhamento de propósito é intencional. Eu tenho sido intencional nas coisas que eu faço, que eu tenho feito, nas canções que Deus tem me dado e que eu tenho buscado, né, colocar aí para produzir, para lançar. Então, hoje eu entendo o que Deus quer de mim, né, as ferramentas que eu tenho, e eu tenho sido muito intencional e Deus tem me dado muitos caminhos para essa intencionalidade. Eu acredito que esse EP é o primeiro passo, né, dessa intencionalidade que eu tenho seguido. Qual música do EP Propósito mais representa a sua caminhada com Deus e por quê? Embora você tenha dito que todas as músicas são fases diferentes, porém, alguma coisa dentre essas 3 mesmo? 3. Que marcou assim de uma forma mais intensa? Eu acredito que é a que será lançada agora, que é a Mesa e Pão. Eu passei um tempo tenebroso, né, lutando contra a depressão, foram quase 2 anos, e o Senhor usou a mesa, amigos, usou vidas para me curar. E essa música ela fala justamente daquela mesa tão simbólica e a mesa mais importante, né, que é da ceia do Senhor, lá quando ele estava ceando com seus discípulos. E é uma música que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Amém. Bom, nós vamos continuar daqui a pouco, vamos àquele intervalo e já voltamos com uma outra canção.
Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Eu quero mais do teu espírito. Quero mais da tua unção. Minha alma está sedenta, como a corça que anseia pelas águas. Eu quero mais do teu espírito. Quero mais da tua unção. Minha alma está sedenta, como a corça que anseia pelas águas. Tenho sede de ti, Deus. Um segundo é muito tempo sem teu toque. Quero ser diferente e te obedecer. Sentir tua presença fluir nesse lugar. É o que eu mais quero. Teu amor me constrange a mudar. Quero ser melhor.
sede de ti, Deus. Um segundo é muito tempo sem teu toque. Quero ser diferente e te obedecer. Sentir tua presença fluir nesse lugar é o que eu mais quero. Teu amor me constrange a mudar. Quero ser melhor. Quero ser melhor. Sentir tua presença fluir nesse lugar é o que eu mais quero. Teu amor me constrange a mudar. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Melhor, muito melhor. Eu quero ser melhor. Teu nome ecoa forte em minha canção. É esperança viva dentro do coração. Mesmo nas lutas, tua paz me faz seguir, pois em teus braços encontro direção. Quando olho o céu e vejo tua criação, sinto tua grandeza tocar meu coração. Cada estrela canta glória ao teu poder e toda a terra declara tua perfeição. Minha voz se ergue como oferta de amor, um louvor sincero ao meu Senhor. Tu és digno de toda honra e adoração, Rei eterno, fonte de graça e favor. Eram meus, aqueles escravos eram meus, todos meus pecados marcaram sua carne ali. Para mim, aquela cruz era para mim. A culpa de tudo que fiz estava sobre o meu Jesus. Ele esmagado foi, o pão da vida, a morte enfrentou. O amor rendeu-se ao plano do Pai, se fez sacrifício por mim. Graça que me refez. Foi assim. Um véu rasgou-se hoje aqui. Posso entrar no teu secreto e contemplar-te sem impedimentos. Toma-me pela mão, Senhor. Mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões.
força que me refez. Foi assim. O véu rasgou-se hoje aqui. Posso entrar no teu secreto e contemplar-te sem impedimentos. Toma-me pela mão, Senhor. É tempo de intervalo e nós voltamos já já com mais música e mais entrevista. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size masculina e feminina cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Nós continuamos com Simone Duarte conversando um pouquinho sobre os projetos. Falamos do EP Propósito, mas já estou sabendo que tem um próximo EP de rock cristão. Fala um pouquinho sobre esse outro projeto. Falo, rock sempre foi minha paixão, Nair. Eu cresci ouvindo rock, anos 80, 90, né? Eu fui aos shows na minha adolescência, no festivais de inverno lá da Chapada, fez Gospel de inverno, né? Brother Simeon, Oficina G3, fui assistir, né, ao vivo e assim, sempre me divertiu muito, eu sempre curti muito. E lá, quando Deus começou a me dar canções, lá pelo ano de 2010, ele me deu alguns rocks, mas ficaram engavetados, né? Eu lancei o meu álbum em 2011, um álbum autoral, chamado Eis-me Aqui, mas não tinha um rock leve, mas, né, não pisei tão firme aí. E hoje, com essa minha intencionalidade, Deus tem me falado muito, né? Porque no meio secular, nos eventos que eu fazia, eu sempre curtia cantar rock. E eu falava, poxa vida, Deus, eu gosto tanto de cantar rock. Ele falou, por que você não canta rock pra mim? E aí eu falei, então vamos agora, né, nos aventurar. E eu lancei uma canção ano passado chamada Apocalipse 5. Deus me deu já nessa nova temporada, né?
e ficou muito boa, né? Tive a participação aí de amigos queridos, músicos excelentes. E agora, e Deus continuou me dando canções, né? Algumas em parceria, outras, né, solo, né? E eu tenho sonhado com isso, né? Com esse álbum de rock, nós já temos aí 5 canções. Uau, já está bem definidas. fechadinho já. Está em fase de pré-produção, né? Depois dessa última canção agora do EP em março, né, que ela é com a temática de Páscoa, então ela vai ser lançada antes da Páscoa. Sim. Eu tenho aí mais 2 canções antes de começar a soltar os meus rocks. E quais desafios você enfrentou ao produzir um EP independente, né, de rock cristão, e o que Deus te ensinou nesse processo? Olha, Nay, os desafios são muitos para gente que é artista independente, né? Mas Deus tem me colocado no caminho pessoas que têm me ajudado muito. Eu quero agradecer o Rafael Zaniolo, né? Que hoje eu faço parte do selo da Zaniolo Music, ele também é meu editor e distribuidor. O Marlon Teixeira, que é o meu produtor amigo, não largo dele nunca, porque é uma pessoa que identificou muito, né, o meu jeitão musical aí nas músicas. Mas o desafio que eu mais temi enfrentar quando eu comecei a pisar nesse universo do rock foi a questão do meu estereótipo, né? De cantora de igreja, cantora de casamento, e as pessoas realmente, quando eu falei para algumas pessoas, estou lançando um rock, a pessoa ria da minha cara. Fala, você no rock? Peraí. Parecendo, não, né? Peraí, né? E por conta da minha idade também, né? As pessoas acham que jovem só que pode cantar rock, né? Mas você é jovem. Que isso? Me recuso. É isso mesmo. Mas eu acho que foi o desafio maior, sabe? Até a intencionalidade de não colocar a minha cara na capa da música, né? Foi intencional para as pessoas ouvirem o meu som primeiro, né? Ouvirem o rock que eu produzi, né, que eu cantei primeiro, antes de olhar para minha cara, né, porque quando é o inverso as pessoas não acreditam muito. Mas eu acho que o desafio maior é esse, sabe, é romper essas barreiras, de ser mulher, ser cristã, ser ministra de louvor e tá trabalhando nessa área do rock. Isso. Uhum. Que mensagem você gostaria de deixar aqui hoje? Porque ela vai voltar aqui para cantar os rocks num outro Com certeza. Para a graça de Deus. Mas que mensagem você gostaria de deixar para aqueles nossos ouvintes aqui, aqueles que têm também um chamado e ficam meio temerosos de dar o primeiro passo? Que conselho você deixa para esses nossos amigos e irmãos? O conselho que eu deixo é: não engavete aquilo que o Senhor te deu. Muitas vezes uma canção que está ali na sua gaveta, que está guardada ali, um dom que está ali guardado, ele deixa de abençoar vidas, né? Não que Deus não vá fazer por outros meios, porque a obra é dele, é ele quem faz. Mas eu gosto muito de uma frase que o meu pastor usa, pastor José Júnior. Ele diz assim: Senhor, o Senhor está fazendo tantas coisas maravilhosas no mundo todos os dias, que eu seja parte, permita-me participar de pelo menos uma delas, né? Então, a minha mensagem é: não fique de fora do que Deus quer fazer. Seja instrumento, da forma que for, não espere pelo momento certo, porque talvez ele nunca chegue, né? O que Deus colocou nas suas mãos, use isso com excelência e Deus vai acrescentando. Você pode ter certeza, eu sou prova disso. Então, nós vamos deixar para você o versículo que você nos entregou lá atrás. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Continue servindo, minha amiga. Que Deus te abençoe nesse novo momento da sua história. Tenho certeza de que muitas pessoas serão alcançadas e abençoadas através da sua canção. Amém. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Que Deus abençoe cada dia esse programa, que possa alcançar muitas vidas. E nós voltamos dentro de alguns instantes, dando tempo aí para você se preparar para o momento da palavra do Senhor.
Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size masculina e feminina cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Tempo de reflexão, momento em que nós buscamos ouvir a voz do Senhor, desta vez com a palavra falada. E para isso nós convidamos, e está conosco sempre aqui, o pastor Carlos Borges. Que Deus o abençoe e que Deus abençoe a você que estará ouvindo esse momento a palavra de Deus. Olá, mais uma vez nos reunimos aqui para mais uma reflexão sobre o tema criação, queda, redenção e consumação. No episódio anterior vimos que a queda não começou com o fruto, mas com uma escolha de voz. Adão e Eva decidiram acreditar na serpente ao invés de confiar em Deus. E hoje precisamos avançar um pouco mais e responder uma pergunta muito importante. O que essa escolha produziu? Porque toda crença gera frutos e a Bíblia nunca trata o pecado como algo neutro. Então nós precisamos pensar sobre isso, porque Gênesis 3 mostra que quando a voz errada governa o coração, algo profundo se rompe em todas as dimensões da nossa vida, tanto com Deus quanto com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito interessante, porque o nosso relacionamento com Deus, ele alinha o nosso relacionamento também com as pessoas, mas também conflito no nosso relacionamento com Deus, inevitavelmente ele será observado no nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. O primeiro fruto que ocorreu foi justamente o problema do homem com Deus. Pela primeira vez na história, o homem passa a ter medo de Deus. O texto diz que ouviram a voz do Senhor Deus e, percebendo que estavam nus, se esconderam. Então Adão e Eva se esconderam. Isso é trágico. A mesma voz que antes produzia comunhão, agora gera medo. Observe, antes a voz de Deus era doce, era agradável, era prazeroso ter comunhão com Deus. Mas agora eles têm medo. E algo novo acontece na experiência humana. O pecado transforma Deus, aos olhos dos homens, não em refúgio, mas em ameaça.
E de certa forma isso continua acontecendo hoje. Quando alguém vive dominado por falsas crenças, a presença de Deus já não é mais desejada e ela passa a ser evitada. O coração foge justamente de quem poderia ajudá-lo. É fácil perceber isso. Você percebe que quando as pessoas estão longe de Deus, elas não querem ler a Bíblia, não querem orar, não estão interessadas em ir para a igreja, não gostam de conversar de assuntos relacionados à Escritura, elas fogem de Deus. E o segundo fruto é a autojustificação. Logo após pecarem, Adão e Eva perceberam que estavam nus. Eles sentiram vergonha e tentaram resolver o problema sozinhos. Costuraram folhas de figueira. E aqui nasce a primeira tentativa humana de lidar com a culpa sem Deus. A culpa é gerada pela desobediência, pelo afastamento de Deus. E o que o homem tenta? Ele tenta resolver esse problema da culpa ao cobrir a sua nudez com folhas de figueira que não cobria nada. E a grande lição que nós temos aqui é justamente isso. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele sente o vazio, tristeza, medo, culpa, e ele tenta de alguma forma, então, diminuir o impacto disso. E ele tenta fazer isso com as suas próprias forças, com a sua própria mão, com a sua própria sabedoria. E também é interessante que o texto mostra que nasce aqui uma certa justificação. Ele tenta racionalizar o seu problema, é como se ele dissesse: se eu me cobrir o suficiente, talvez não precise encarar o Criador. Essa é a raiz da autojustificação. A vergonha gera esforço, o esforço gera máscara e as máscaras geram distância. Então o pecado não apenas separa o homem de Deus, mas também o força a viver longe de Deus. E ele o faz intencionalmente, acarretando um monte de outros problemas por andar longe do seu Criador. E o terceiro fruto é a acusação, a ruptura dos relacionamentos. Quando Deus confronta Adão, ele responde: a mulher que tu me deste. Quando Deus o pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Comeste do fruto da árvore que eu disse que não era para comer? Quando Deus confronta alguém, ele não quer explicações, ele quer confissão, porque Deus já sabe a resposta, mas ele quer que admitamos. Isso é confessar. Admitamos humildemente que erramos, que pecamos contra o Senhor. Adão não faz isso. Ele transfere a culpa para sua esposa. Observe, meus irmãos, Adão, que antes havia feito poesia para sua esposa, agora a acusa de ser a culpada dele haver desobedecido ao Senhor. Ele não assume a responsabilidade, não admite o seu erro e culpa a sua esposa, que antes da queda é aquela por quem ele tinha feito uma poesia de forma tão alegre. Eva também, quando Deus a confronta, ela diz: a serpente me enganou e eu comi. De certa forma, ela não está errada, a serpente a enganou, mas ela também não assume a sua responsabilidade de tomar a frente, de liderar. Quem deveria fazer tudo isso era o seu esposo. Ela deveria ter dito: eu não tenho nada a responder, conversa com meu esposo, ele que é o representante da aliança, eu sou apenas a sua auxiliadora. Mas ela tomou a frente, ela liderou e fez de forma errada. E Adão pecou porque estava próximo dela, calou-se, consentiu e acreditou tanto quanto Eva, e ambos são culpados. É lógico que a culpa de Adão é maior, porque ele era o responsável por toda a criação. Deus havia feito uma aliança com a criação e Adão era o representante. Agora, o que é lindo nesse texto é que, apesar de tudo isso, Deus não se cala. No meio do juízo, algo surpreendente acontece. Deus fala novamente. Ele anuncia que a descendência da mulher viria, e da sua descendência haveria de vir aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. Então, antes mesmo de Deus expulsar o homem do jardim, Deus planta a esperança. A queda não interrompe o plano de Deus. Ele prepara o cenário para a redenção. Então, a graça de Deus é revelada ali. O texto diz que Deus fez veste de pele para Adão e Eva. Folhas não bastavam para cobrir a vergonha humana. A cobertura humana, a culpa, a vergonha não podiam ser resolvidas com atitudes humanas. Deus teve que fazer algo.
E o texto diz que Deus então mata um animal e cobre Adão e Eva com as vestes desse animal. Agora eles estão cobertos de verdade. Agora estão protegidos do frio, estão protegidos das intempéries de um mundo amaldiçoado pelo pecado, que é o mundo que agora eles passariam a viver. Mas Deus os guarda, Deus os protege, Deus dá uma palavra de esperança. E ao matar um animal para cobrir a vergonha deles, nós temos ali, mesmo que de forma implícita, silenciosa, mas talvez de uma forma muito clara também, a primeira manifestação do Evangelho. Um inocente tendo que morrer pelo culpado. E nós vamos ver isso em todo o Antigo Testamento, com a morte de cordeiros, de rolinhas, de passarinhos. Nós vamos ver isso ao longo de todo o Antigo Testamento, até chegar em Jesus, o justo, perfeito, inocente, que morreu em nosso lugar para que a nossa culpa, a nossa vergonha fosse coberta com o sangue do nosso Redentor. Meus irmãos, no Éden, o homem acreditou na voz errada, acolheu o medo, a vergonha e a ruptura, mas Deus não abandonou a sua criação. A mesma história que começa com queda, caminha desde Gênesis 3 em direção à redenção. E no próximo episódio veremos como essa promessa avança e como Deus começa a reconstruir aquilo que o pecado destruiu. Que Deus nos abençoe. Gratidão, gratidão sempre a Deus, porque nós estamos em sua casa, através desse meio de comunicação, porque Deus assim o quis. Então nós agradecemos ao Senhor, agradecemos a você que liga aí o seu rádio, que abre aí o seu celular. E olha só, já se inscreveu no nosso canal? É tempo de fazer isso. Queremos também agradecer Simone Duarte por estar conosco. Muito obrigada, amiga querida, irmã do coração. Eu digo que eu sou fã. E aí ela vai mostrando as músicas, a gente fala, gosto mais desse e mais dessa outra, e assim vai. E nós estamos muito felizes com esse momento especial da sua vida. Queremos agradecer de coração, agradecer ao Dr. Marlon Mendonça, que sempre está trazendo para nós algo especial que para a nossa saúde é importante. Que Deus continue abençoando a sua vida, ouvinte da Rádio Cuiabana FM 106.5. Agradecemos a Deus mais uma vez, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos terminar ouvindo Simone mais uma vez. Às vezes chego a imaginar por que foi que me esqueceu. O céu de bronze ali está, a esperança se esvai por entre os dedos. E me pergunto, será este o meu fim? Então a tua doce voz vem de encontro ao meu clamor, me fazes relembrar o dia que meu fardo carregou. Eu não merecia esse amor, mas Ele se entregou pra minha história escrever de novo. Hoje posso ver além do que os meus olhos enxergam. Vejo pela fé, e mesmo quando parecer que nada faz sentido, eu sei, eu sinto, eu vejo, cuidas de mim. Então a tua doce voz vem de encontro ao meu clamor, me fazes relembrar o dia que meu fardo carregou. Eu não merecia esse amor, mas Ele se entregou
pra minha história escrever de novo. Hoje posso ver além do que os meus olhos enxergam. Vejo pela fé, e mesmo quando parecer que nada faz sentido, eu sei, eu sinto, eu vejo. Cuidas de mim, no deserto eu posso clamar, tua presença comigo estará, mesmo quando não tenho forças pra caminhar. Como nuvem durante o dia, teu Espírito vem me guiar. Através da noite não me abandonará. Hoje posso ver além do que os meus olhos enxergam. Vejo pela fé, e mesmo quando parecer que nada faz sentido, eu sei, eu sinto, eu vejo. Cuidas de mim. Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso.